A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu trago novamente o assunto aqui à baila, a respeito do inferno, porque tem uma dúvida que tem que ser esclarecida para vocês, para todas as pessoas que se interessam pela vida eterna. Por que eu devo esclarecer essa dúvida? Você já viu aí no título do vídeo, que inferno não é sepultura, não caia nessa, não se permita ser enganado. Enganado por quem, pastor Éder? Enganado por esses teólogos descomprometidos com Deus, apostatados da fé, distanciados do Espírito da graça de Deus e que de uma forma carnal, corrompida, não somente teólogos na internet, mas também ateus têm feito esse mesmo desserviço às pessoas, arrancando, roubando a fé no coração das pessoas, levando ao completo descrédito a palavra de Deus, como se eles conseguissem fazer isso. Essas pessoas destituídas da graça de Deus e do Espírito Santo têm pregado por aí, têm ensinado na internet que quando Jesus se referiu ao inferno, ele estava se referindo meramente a uma sepultura, estava querendo dizer que inferno nada mais é do que uma sepultura, e muitos ateus aí serão certamente levados à ruína total de sua alma na eternidade se eles insistirem nesse caminho, porque isso gera um certo conforto para o ateu, leva um certo conforto também para muitas pessoas, um falso conforto, logicamente, acreditando que lá do outro lado da sepultura não existe vida espiritual, não existe vida do outro lado, morreu, acabou. Todos nós sabemos que os ateus são completamente materialistas, eles não acreditam em vida após a morte, eles não acreditam na espiritualidade, e para ainda completar esse trabalho diabólico, tem ainda os desserviços de alguns teólogos na internet que estudam grego e hebraico somente para descredibilizar a Bíblia Sagrada, descredibilizar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e até blasfemar o nome dele. Mas vamos lá, inferno será que inferno realmente significa sepultura? Estão te enganando. Eu quero, como eu escrevi no banner deste vídeo aqui, estão realmente te enganando, e eu quero que você tenha os seus olhos abertos. Peço desde já que você se inscreva neste canal e principalmente compartilhe este vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que também com certeza pensam da mesma forma desses ensinamentos corrompidos, tanto de teólogos quanto de ateus. Mas vamos lá, eu fiz algumas breves anotações para que possa te explicar a respeito, primeiramente, da origem dessa palavra inferno. Ela vem de origem latina, que significa profundezas, e ela, olha só, profundezas, que também é usada para traduzir 4 termos originais na palavra de Deus. Que 4 termos é esse? Você já deve ter escutado esses 4 termos. Sheol ou Seol, não sei a pronúncia correta porque eu não estudo grego, não sei hebraico. Vou falar Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. Então, essa palavra inferno, que significa profundezas, é de origem latina, ela se refere também a essas 4 palavras gregas e hebraicas encontradas nas escrituras sagradas, nas suas línguas originais. Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. E a palavra, especificamente a palavra Guiena, que é uma adaptação grega do hebraico, no hebraico está como Gehinom, que significa terra de Inom. Então essa palavra Guiena, uma referência também ao inferno, e o inferno uma referência a essa palavra Guiena, que também vem de uma palavra hebraica, Gehinom, quer dizer, uma adaptação grega do hebraico Gehinom, que significa terra de Inom. Significa o quê? Que essa terra de Inom era uma referência à terra de Inom, onde fazia-se sacrifícios humanos ao deus Moloque. Inclusive, se você estudar a teologia, estudar a Bíblia Sagrada e as tradições judaicas da época, as tradições também cristãs que falam muito sobre Moloque, principalmente no Antigo Testamento, você vai notar que muitas crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. Por isso que hoje, eu quero abrir aqui um parênteses, há uma referência muito grande às pessoas que apoiam o aborto, como pessoas que estão oferecendo aquele serviço de aborto ao deus Moloque. Mas é só um detalhe aqui que eu poderia fazer um outro vídeo para explicar sobre isso, não é o foco deste vídeo. Então, a palavra Guiena também tem uma referência a essa tal terra de Inom, que antigamente, lá no Antigo Testamento, era um lugar onde se fazia sacrifícios humanos, especificamente de crianças, ao deus Moloque. Mais tarde passou este mesmo lugar, essa mesma terra de Inom, passou a ser um lugar, mais tarde, na época de Jerusalém, um lugar de incineração, de lixo. Queimava-se lixo naquele lugar, era um verdadeiro lixão, mas ali não queimava-se somente lixo,
cadáveres eram jogados naquele lugar, naquele lixão. Agora você imagina a quantidade, a fedentina de carne podre que imperava naquele lugar, vermes comendo, se banqueteando constantemente daqueles cadáveres e fogo constantemente sendo colocado naquele lugar. Então, Jesus, para explicar as coisas espirituais para os seus discípulos, ele sempre tomava um exemplo, uma exemplificação daquilo que o rodeava. Daí eram formadas as parábolas que ele criava para ensinar as coisas espirituais. Era um meio didático do Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos compreender numa linguagem nossa mesmo, numa linguagem humana, aquilo que ele estava falando, se referindo às coisas espirituais. Agora vamos lá, será que Jesus então, já que ele, a começar por aqui, já mostra-se que tanto esses teólogos aí que estudam grego e hebraico e que colocam ponto final na questão dizendo que inferno nada mais é do que sepultura e ponto final, assim como os ateus fazem, já mostra aí que eles não têm um entendimento realmente espiritual e quanto lhes falta realmente o Espírito Santo para compreender as coisas espirituais. Logicamente que eles vão ignorar, porque tanto esses teólogos que eles falam que eles não são ateus, falam que são agnósticos, na verdade são ateus sim, ou na verdade estão apenas negando o Deus vivo, porque é mais conveniente para eles. Eles ganham dinheiro com esses estudos que eles fazem na internet, principalmente se o canal crescer, e da mesma forma os ateus têm seus interesses também. Então veja bem, vamos ver agora, dentro da palavra do Senhor Deus, se inferno realmente significa meramente sepultura, porque muitos estão acomodados, principalmente os ateus, com relação ao significado desta palavra inferno. Eles falam assim: ora, inferno nada mais é do que sepultura, morreu, acabou. Não esqueça que os ateus são 100% materialistas, eles não acreditam na vida após a morte, eles não acreditam na vida espiritual, e outros ateus fingem não acreditar quando na verdade acreditam sim. Bom, vamos lá, em Mateus no capítulo 3, versículo 12, quando estava narrando ali a respeito das palavras de João Batista, que falava que ele veio para batizar com água, as águas do arrependimento, mas viria aquele que era mais digno do que ele, do qual ele não era digno de carregar as sandálias daquele que viria, este vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 12, está escrito assim: em sua mão, João Batista continua, tem a pá, e limpará a sua eira, se referindo a Jesus, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Será que João Batista estava se referindo aqui, ou as próprias escrituras estavam se referindo aqui ou estão se referindo aqui meramente à palha? Será que não está se referindo ao ser humano? Olha só, está claro que está se referindo ao ser humano, tanto é que está fazendo aqui uma diferença entre trigo e palha. Recolherá o trigo no celeiro, mas a palha será queimada com fogo que nunca se apagará. Então é uma referência às pessoas que não se arrependem dos seus pecados e que irão experimentar o inferno. O inferno é um lugar onde o fogo não se apaga, nunca se apaga, não se apaga. Então, onde que está aqui mostrando que inferno significa meramente a sepultura? Foi enterrado ali, foi para debaixo da terra e acabou. Ora, por que Jesus falaria, ou as escrituras falariam algo tão incoerente, algo tão que geraria, que tinha por objetivo gerar uma preocupação no coração do ser humano? Se realmente inferno significasse sepultura, se meramente a sepultura, aí sim eu deveria concordar com os ateus, eu teria que concordar com os ateus e com esses teólogos aí que têm explicado de uma forma corrompida a Bíblia Sagrada sem espiritualidade alguma. Se inferno significa meramente sepultura, então realmente é o fim de cada um de nós. Por que medo de não nos arrependermos? Por que termos medo do inferno? Por que nós nos preocuparíamos com essas advertências da palavra de Deus? Puxa, Jesus fala que eu tenho que me arrepender, as escrituras falam que eu tenho que me arrepender, senão eu vou para um lugar onde o fogo nunca se apaga. E daí que o fogo nunca se apaga? Meu cadáver estará lá, sendo queimado naquele lixão, se fosse para se referir à época do Antigo Testamento, ou mesmo na época de Jerusalém, ou se é naquele lugar de sepultura, que importa se meu corpo for queimado, que importa se meu corpo for destruído, não estarei sentindo nada, estarei morto ali. Veja a incoerência espiritual então, tanto de ateus quanto desses teólogos. Outra referência aqui está em Mateus ainda, no capítulo 18, vou abrir para vocês aqui, no versículo 8, onde fala assim, essas aqui são as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor:
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus está falando aqui sobre escândalo, que se tua mão ou teu pé te escandalizar, falando de um modo figurado, coisa que os ateus e coisa que esses teólogos não conseguem compreender, né? Se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta ou lança-o para longe, porque é melhor entrar na vida aleijado, do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Muito bem, mais uma vez, se inferno significa meramente sepultura, que preocupação nós precisamos ter com relação a essas palavras de Jesus? Que preocupação? Estarei morto, se é a sepultura estarei morto, porque eu temeria o fogo eterno, ainda que fosse um fogo literal ali, porque isso me causaria espanto, porque o fogo ele não causa dor nenhuma em um cadáver. Você já viu algum cadáver ser queimado ou sendo queimado, gemer de dor? Meu Deus, estou me queimando, socorro, né? Só na cabeça desses teólogos, só na cabeça desses ateus, só na cabeça dessas pessoas insensatas, só na cabeça deles. Por que temeríamos o fogo eterno? Um fogo que nunca se apaga, como está registrado também em outra versão, em Marcos 9:43, no lugar de fogo eterno, um fogo que nunca se apaga. Por que eu temeria um fogo que nunca se apaga se eu não vou sentir nada no meio daquelas labaredas de fogo? Olha a insensatez, olha a ignorância, tanto de ateus quanto desses professores aí, que julgam-se mestres, doutores. Na verdade são doutores de letras mortas, doutores de letras mortas. Então veja a incoerência deles, veja quanto faz falta o Espírito Santo na vida das pessoas. Elas acabam interpretando de uma forma carnal. Não é à toa que a Bíblia Sagrada fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem pode compreendê-las, porque elas, além de lhes parecerem loucura, só são discernidas espiritualmente. É o caso desses teólogos de internet e é o caso também desses ateus. Por isso que nós temos que ficar com as Escrituras Sagradas, com aquilo que o Espírito Santo revela, com o sentido que Jesus Cristo quer dar a cada um de nós. Também há uma referência ao inferno como um lugar, vou mostrar aqui para vocês, um lugar onde o bicho não morre e também o fogo nunca se apaga, como já falei do fogo aqui. Essa referência aqui se encontra em Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48. Jesus fala assim novamente: e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ora, por que Jesus estaria querendo impressionar os seus ouvintes, dizendo que, olha, toma cuidado, porque se vocês forem para o inferno, que é uma sepultura, meramente uma sepultura, se fosse esse o sentido que Jesus quisesse dar, e ele ainda acrescentasse: tome cuidado, porque se vocês forem para a sepultura, o verme ali não morre e o fogo nunca se apaga. O que responderiam seus ouvintes a Jesus? O que nós responderíamos para Jesus? Mas mestre, não temos com o que nos preocupar então? Mesmo que os vermes vão me devorar, eu estarei morto. Mais uma vez, não estarei sentindo nada. Mesmo que colocassem fogo no meu cadáver, também não sentiria absolutamente nenhuma dor, porque eu estaria morto. Então as palavras de Jesus cairiam por terra totalmente sem sentido. Mas como eu falei para vocês, não caia na desses teólogos insensatos e sem o Espírito Santo, muito menos desses ateus que julgam-se conhecedores, entre aspas, racionais das Escrituras Sagradas, que são péssimos intérpretes da Bíblia Sagrada, bem como esses teólogos, porque senão você vai afundar junto com eles no final das contas e vai conhecer que o inferno realmente ele existe, ele é verdadeiro. Ora, nós sabemos muito bem que os vermes eles morrem sim, mas por que Jesus fala onde o bicho não morre? Lógico que é uma linguagem figurada, que o bicho não morre. Lógico que o fogo nunca se apaga, também nós sabemos que o fogo ele se apaga sim, é uma linguagem figurada. Os vermes são o quê? Aquilo que devora a pessoa, a angústia. Os vermes devoram de dentro para fora. Representa-se o quê? Um lugar de angústia. E o fogo representa aquilo que queima a nossa consciência constantemente, nos faz arder em aflição de espírito.
É uma linguagem figurada, porque que sentido teria Jesus se referir a uma sepultura, sendo que o cadáver não vai sentir dor nenhuma? Então, aqui está a insensatez dessas pessoas. Espero que esse vídeo tenha esclarecido você e não caia no erro, no engano, porque esses teólogos querem te enganar, principalmente os ateus. Inferno não é sepultura, é um lugar espiritual. Jesus estava se referindo a um lugar espiritual, porque se estivesse referindo, repito, à sepultura, não faria sentido realmente as suas palavras, porque cadáver não sente dor. Amém? Que Jesus Cristo seja com a tua vida. Abra os olhos com relação àquilo que você assiste na internet. Fique com Deus.